Fala, minha gente, vamos embora continuar nossos estudos. A gente vai começar aqui esse bloco trabalhando o assunto estrutura da Constituição, né? Vocês lendo aí, estudando o direito constitucional, vocês com certeza já repararam que existe um preâmbulo na Constituição, existe uma parte dogmática e existe o famoso ADCT, né? Atos das disposições constitucionais aí transitórias. Então, nesse quesito aí, nesse ponto, a gente vai estudar e ver o que é importante a gente saber para fim de prova. E eu queria, antes de mais nada, chamar a atenção para o seguinte detalhe. Essa estrutura que a gente tem aqui na Constituição de 88, um preâmbulo, uma parte dogmática e uma parte transitória, não é regra, tá, pessoal? Isso daqui é uma peculiaridade nossa nessa Constituição. Nem todas as constituições brasileiras tiveram preâmbulos, nem todas as constituições tiveram partes transitórias. Então, isso vai depender muito de contexto, isso vai depender muito de país para país. Tem país que tem preâmbulo, tem país que não tem constituição que tem constituição que não tem. Então, a gente precisa observar. Isso não é um modelo básico que é replicado em todo o mundo, tá? No direito constitucional comparado. Isso é um modelo que vai depender ali do respectivo contexto, tá? Mas veja, se você abre o preâmbulo da Constituição, o que você vai observar lá? Você vai observar no preâmbulo o texto dizendo assim, né? Que nós, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, etc. e tal. Né? E no final diz assim, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiro de tudo, o que a gente precisa perceber? Qual é a função do preâmbulo num texto constitucional? Inicialmente, a gente costuma observar que o preâmbulo é uma espécie de resumo, uma espécie de ementa daquilo que vai ser encontrado ao longo do texto constitucional. Então, vocês que já leram aí alguma sentença judicial, algum acórdão e etc., um parecer, por exemplo, o que representa a ementa? A ementa ela representa uma síntese, um resumo do que você vai encontrar ao longo do texto. Então, o preâmbulo ele tem basicamente essa finalidade. A ideia da existência de um preâmbulo na Constituição de 88 é ser a porta de abertura, é ser, como dizem alguns, o início do tapete vermelho daquilo que a gente vai encontrar ao longo do texto constitucional. Então essa é a função. Se você observar, o preâmbulo vai falar de fraternidade, de sociedade justa, igualitária, etc., respeito a direitos fundamentais, respeito à pluralidade. Então isso é tudo que a gente vai encontrar ao longo do texto constitucional. Então a partir disso a gente deve considerar o preâmbulo como uma porta de abertura, como uma síntese, um resumo, uma ementa daquilo que nós vamos encontrar ao longo do texto constitucional. Mas existia um problema, que já eu vou mostrar para vocês aí no slide, que aconteceu lá na Constituição do Estado do Acre. Né? A gente viu em blocos passados que o artigo 11 do ADCT determinou que os estados criassem as suas constituições, né? As assembleias legislativas com poderes constituintes, e deu esse intervalo aqui de 1 ano, contados a partir da promulgação da Constituição de 88. Pois bem, no Acre, quando criaram a Constituição do Povo Acreano, no finalzinho do preâmbulo, suprimiram a expressão Deus. Porque se você comparar na Constituição de 88, o que é que o texto vai falar? Ele vai dizer assim, ó, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí no preâmbulo da Constituição do Acre, colocaram lá, promulgamos a seguinte Constituição do Povo Acreano, a seguinte Constituição do Estado do Acre, e suprimiram a expressão Deus. Pessoal, isso foi parar no Supremo Tribunal Federal através de uma ADIM, que eu já vou colocar na tela aqui para vocês observarem, que essa ADIM, ó, 2076, que vocês estão vendo aí, que foi uma ADIM que basicamente discutia a seguinte situação. Ora, o preâmbulo é de reprodução obrigatória ou não no âmbito dos estados? Tudo que está no preâmbulo da Constituição Federal deve ser reproduzido a nível de Constituição do Estado ou não? Porque no fundo, a gente teria que identificar o preâmbulo é norma jurídica ou não é norma jurídica. Porque se é norma jurídica, impõe obrigatoriedade de cumprimento e por força do princípio da simetria, deveria ser reproduzido a nível de Estado, certo? Se não é norma jurídica, então o preâmbulo tem apenas caráter simbólico, é um vetor interpretativo, serve apenas para clarear um pouquinho aquilo que a gente vai encontrar ao longo do texto constitucional e acabou, tá tudo certo. Então o Supremo Tribunal Federal, no final das contas, teve que entender qual é a natureza do preâmbulo. Ele teve que afirmar, dizer, olha, o preâmbulo é o quê? É uma norma jurídica? Não é? E aí, na tela de vocês, está aparecendo exatamente a síntese do que o Supremo Tribunal Federal disse. Preâmbulo da Constituição. Não constitui norma central, né?
Invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. Então esse foi um caso que o Supremo Tribunal Federal enfrentou lá no início dos anos 2000, vocês estão vendo aí especificamente em 2002, e aí tem uma síntese que vocês estão vendo. O preâmbulo não é norma jurídica, não tem força normativa. Ele está no campo da política, não no campo do direito. Quando a gente diz que o preâmbulo é um vetor interpretativo, a gente está dizendo o seguinte, olha, muitas vezes, para eu entender o que o texto constitucional diz, pode ser que o preâmbulo ajude, porque o preâmbulo é um espírito, é uma síntese, né? Um resumo do que a gente vai encontrar ao longo do texto constitucional. Então ele pode ajudar no processo de interpretação, mas ele não tem força normativa, ele não é norma jurídica, ele está no campo da política, não no campo do direito. Consequentemente, o preâmbulo não é de reprodução obrigatória, nem nos estados, nem nos municípios, né? Nem nas leis orgânicas municipais, nem nas constituições dos estados. A quem defenda interpretando esse dispositivo de dizer o seguinte, olha, sequer as constituições estaduais ou as leis orgânicas deveriam ter preâmbulo, se não quisesse não teria nenhum problema, não há nenhuma violação à Constituição nesse sentido aqui, beleza? E por último, vocês estão vendo aí que a quarta característica que está enumerada, quando eu coloco assim, ó, o preâmbulo não é parâmetro para o controle de constitucionalidade. O que eu estou dizendo aqui quando eu digo que o preâmbulo não é parâmetro para o controle de constitucionalidade? O que eu estou dizendo é o seguinte, ninguém pode propor um ADIM, como fizeram aqui no STF, para dizer que o preâmbulo foi violado, o preâmbulo da Constituição. Quando a gente diz que não é parâmetro para o controle, significa dizer que eu não posso alegar violação a este texto, a esse trecho, por uma lei ou por um ato normativo, porque ele não serve como parâmetro, ele não pode ser afrontado, tá certo? Então não se faz controle de constitucionalidade em relação ao preâmbulo da Constituição. Repito, o preâmbulo tem força simbólica, é vetor interpretativo, está no campo aqui das ideias, está no campo basicamente do simbolismo, tá? Não é norma jurídica. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é assim que a gente deve levar essa informação para a prova quanto ao preâmbulo da Constituição. E aí, vejam, nós temos na continuidade do texto constitucional a famosa parte dogmática, que vai do artigo 1º até o artigo 250, e nós temos os atos das disposições constitucionais transitórias, que envolve aqui basicamente o quê? O famoso ADCT. Veja, nós precisamos, pessoal, entender aqui o que é que cada parte, né, tanto a parte dogmática quanto a parte transitória aqui, representam no que diz respeito ao texto constitucional. Porque, vejam, essa parte dogmática, que vai do artigo 1º até o artigo 250, é a parte principal, né? É o objeto de estudo propriamente da gente no que diz respeito ao direito constitucional. Então, essa parte dogmática, que vai do artigo 1º até o artigo 250, basicamente é o grosso, é o mais importante que a gente tem a título de estudo do direito constitucional, certo? Dito isso, o que a gente deve levar? Essa parte dogmática, ela é totalmente o oposto, né? Ela é totalmente o oposto do que do que eu falei em relação ao preâmbulo. Porque ela é totalmente o oposto em relação ao que eu disse no que diz respeito ao preâmbulo. Porque é o seguinte, nesse ponto aqui específico, tá, pessoal? A parte dogmática é norma jurídica, ela tem força normativa e ela serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Veja, eu vou até voltar na tela aqui para vocês me observarem aqui, tá? Deixa eu voltar. A gente vê direto decisões do STF dizendo, olha, tal lei violou o artigo 50 da Constituição, tal lei violou o artigo 150 do texto constitucional. Por quê? Porque a parte dogmática ela é norma jurídica, ela tem força normativa, ela é parâmetro para o controle. Eu posso dizer que, basicamente aqui, um dispositivo constitucional foi violado, né, dentro da parte dogmática. Então, a parte dogmática é o oposto do que eu falei em relação ao preâmbulo. Tá certo, pessoal? Tranquilo? É muito simples isso daqui. E a terceira parte da nossa Constituição, que é o ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O que significa isso, tá? Veja, a parte transitória, como o próprio nome já diz, é uma parte da Constituição que tenta fazer ou trazer o menor impacto possível quando uma Constituição é revogada e, portanto, ela é sucedida por outra. Então, a parte transitória é uma espécie de acoplamento entre a ordem jurídica anterior e essa nova ordem jurídica.
é uma tentativa de minimizar os impactos de uma determinada mudança, tá certo? Então, a lógica inicial é essa. Qual é a lógica que a gente fala aqui em relação à parte transitória? É estabelecer regras de transição de uma Constituição para outra. E aí, o que a gente precisa saber? Deixa eu voltar aqui, porque eu percebi que ficou... deu uma embaçada aqui, né? Deu uma desfocada na imagem. O que a gente precisa saber aqui? O que a gente precisa asseverar para fim de prova? Ok, Helder, eu entendi que o ADCT é uma parte transitória. São regras que muitas delas, inclusive, vão se exaurir no tempo. A doutrina americana, inclusive, usa uma classificação que é normas de eficácia exaurida e normas não exauridas, de eficácia não exaurida. Existem muitas normas do ADCT que são normas de eficácia exaurida, que produziram efeitos em um determinado tempo. Eu vou voltar na tela aqui e vou mostrar para vocês exemplos dessas famosas normas de eficácia exaurida aqui. Eu vou voltar ali e vou lá para alguns artigos importantes do ADCT, né? Eu vou falar aqui com vocês vou mostrar para vocês, na verdade, o artigo 14, tá? Do ADCT, o artigo 15, e vou mostrar para vocês identificarem, né? Entenderem essa história da norma de eficácia exaurida. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou colocar na tela de vocês e a gente vai entender o que isso representa, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Acho que provavelmente já deve estar aparecendo. Pronto. Olha aí o que diz o artigo 14 aqui do ADCT. O artigo 14 do ADCT diz assim, ó. Olha aqui, ó, vou até marcar. Fica extinto o território federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao estado de Pernambuco. Isso é uma norma de eficácia exaurida. Por quê? Porque ela cumpriu a sua determinação exatamente lá, quando em 88 Fernando de Noronha voltou a pertencer ao estado de Pernambuco. Aí o artigo 14 diz o quê? Diz assim, ó, os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados federados, mantidos seus atuais limites geográficos. Então, antes de 88, Roraima e Amapá eram territórios federais. O que essa norma fez? Transformou em estados-membros. Norma de eficácia exaurida. Ela cumpriu a sua função, certo? Estabeleceu uma regra de transição e no tempo adequado ela cumpriu os seus efeitos, beleza? Só mais uma aqui para a gente poder ilustrar isso muito bem. Olha o que diz aqui, ó, o artigo 13, né, do ADCT. O artigo 13 diz o quê? Diz assim, ó, é criado o estado do Tocantins pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando sua instalação no 46º dia após a eleição prevista no parágrafo 3º. Basicamente, o estado do Tocantins é fruto do desmembramento de parte do território do estado de Goiás, tá? O estado de Goiás. E aí esse artigo ele vai estabelecer as regras, os limites, etc. Então, percebam vocês aqui, que nós estamos falando de regras de transição. Então, o ADCT ele tem essa finalidade, tá? Estabelecer aqui, basicamente, regras de transição. Vou voltar na tela já para vocês aqui, para a gente poder observar. Ó. Então, são regras de transição. Essa é a finalidade. No entanto, tirando essas normas cujas eficácias elas já se exauriram, né? Existem regras ainda do ADCT que continuam vigentes. Normas constitucionais do ADCT que continuam produzindo efeitos. Principalmente regras relacionadas a direito financeiro, a administração pública e etc. Né? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Tudo que eu falei em relação à parte dogmática se aplica ao ADCT também. Porque o ADCT tem força normativa, é norma jurídica e serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. A gente pode propor uma ação no STF dizendo, olha, STF, o dispositivo do ADCT aqui está sendo violado. Porque, do ponto de vista do status jurídico, o ADCT é igual à parte dogmática. Repito, exceto aquelas regras cuja eficácia já se exauriram. Tá? Eu acabei de mostrar aqui 3 artigos do ADCT que comprovam exatamente isso. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa parte de estrutura da Constituição. Nós temos um preâmbulo que tem a sua finalidade, a parte dogmática que tem a sua finalidade e a parte transitória também. Então, cuidado principalmente com o posicionamento sobre a natureza do preâmbulo, que não tem natureza jurídica, e aí parte dogmática e parte transitória tem sim natureza jurídica. Então, se a gente perceber isso bem aqui, a gente consegue acertar a questão na hora da prova. Fechou? Então, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Próxima aula a gente continua estudando o assunto teoria da Constituição.